Eu quero aproveitar a tua fala, porque muitos se confundem quando nós falamos em empreendedorismo. As pessoas confundem empreendedor com empresário, né? E o empreendedor é aquele que provoca transformações, melhorias no ambiente onde ele vive. Não quer dizer que ele seja um empresário. Então, mesmo que o líder ele esteja em uma condição que não seja daquele empresário que é o proprietário da empresa, e aí está a grande diferença, porque o empresário é aquele que faz gestão de receita, faz gestão de custo, ele analisa, além de tudo, números para que o negócio possa dar certo. O empreendedor é aquele que provoca a transformação. Então, muitas das vezes, muitos empreendedores, eles se tornam empresários. Então, é bom falarmos sobre isso, porque nós esclarecemos, principalmente para aquelas pessoas que não têm a sua empresa, mas aí querem provocar transformação no seu ambiente, e isso não quer dizer que seja só corporativo, né, a transformação nós podemos fazer em todos os ambientes, principalmente dentro da nossa casa. E como um projeto educacional, não tem como não falar de casa. E você me contou uma história, uma vez, de uma conversa sua com o seu filho, e essa história me marcou e me inspirou para que eu possa ter a mesma conversa com o meu filho. Como nós passamos por momentos muito difíceis na infância, principalmente pela ausência de recursos financeiros para realizar muitas das coisas, provavelmente os nossos filhos, eh, nós queremos entregar algo diferente para eles, condições que sejam condições melhores. E eu me lembro de uma fala sua com um dos seus filhos, em que você deu exemplo contando a história de uma criança que não tinha um brinquedo e ele tinha um brinquedo. E eu acredito que para nós coroarmos essa nossa fala, para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem filhos, que quer preservar ainda mais a sua família e fazer com que o seu filho, ele ainda, tenha mais prosperidade na sua vida. Eu acho que essa história é uma história que nos inspira, Antônio. Bom, eh, achei muito legal, Marco, você trazer essa questão do empreendedor e do empresário. E eu quero dizer para você, que é de Palotina e região, que o nosso objetivo é transformar o seu filho num aluno empreendedor, né. A gente tem planos de trazer para esse modelo educacional assuntos como liderança, oratória, eh, gestão financeira, gestão tributária. Só para um aluno do segundo grau, um aluno que ainda não escolheu qual é a profissão, vai aprender sobre isso. Esse é o nosso desejo. A gente já viu isso acontecer em outros lugares. Eu e o Marcos estamos indo há pouco tempo, iremos daqui a pouco, daqui a uns dias, visitar uma escola no Brasil que funciona assim, que para mim é a melhor escola que existe hoje no país. Porque o que a gente quer é que o seu filho seja um médico empreendedor, que ele aprenda mais do que o cognitivo. O que a gente quer é que o seu filho seja um advogado empreendedor. O que a gente quer é que o Brasil seja um celeiro de empreendedores. A gente só vai mudar esse país se o meu filho, se o seu filho for um empreendedor naquilo que ele faz, naquilo que ele se propõe a realizar. Mas voltando a essa história que o Marco falou, se você me perguntar assim, Medeiros, qual é a maior chave, ou uma das maiores chaves que o líder tem? Anota aí no seu caderno. Uma das maiores chaves que o líder tem é dar visão de futuro. Quer mudar alguém? Dê visão de futuro. Como assim, Medeiros? Dar visão de futuro. Às vezes, imagina você numa escada e se você sobe o primeiro degrau da escada, você tem uma visão do horizonte. Quando a gente vai criar as nossas operações de guerra, e eu aprendi isso no exército, existe um negócio chamado ponto de observação. E uma manobra militar melhor é desenrolada de acordo com o tamanho do seu ponto de observação. As elevações que existem nos locais onde existem as guerras são os locais mais procurados pelos exércitos. Por quê? Porque quanto maior a elevação, mais longe você consegue enxergar. Ou seja, se você está no primeiro degrau, você enxerga um horizonte. Se você estiver no sexto degrau da escada, você vai enxergar um outro horizonte. E muitas vezes os nossos filhos enxergam o segundo degrau,
o primeiro degrau, mas eles não enxergam o quinto degrau, o sexto degrau, o sétimo degrau. Essa história é muito legal. Meu filho, ele tirou uma nota baixa em matemática. Eu cheguei em casa, a Denise, minha esposa, virou e falou assim: ó, ele tá te esperando lá no quarto, tirou uma nota baixa em matemática, ele tá com medo, tá achando que você vai tirar dele o videogame, o celular e tal e tal. Eu falei, tudo bem. E eu esperei ele me chamar, e aí ele falou assim: pai, preciso falar contigo. E eu falei assim: fala, filho, o que você quer? Ele falou: olha, tirei essa nota aqui em matemática e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei para ele e falei assim: filho, vou contar uma história para você. Eu falei assim: você lembra aquele amiguinho seu, fulano de tal, que você pediu para dar aquela chuteira? Eu comprei uma chuteira nova para ele e ele tinha uma outra chuteira. E você me perguntou se podia dar aquela chuteira pro fulano de tal? Ele falou: lembro, pai. Falei assim: legal. Falei assim: você lembra aquele outro amigo seu que às vezes vem aqui em casa jogar com você o PS4? Aí ele: lembra, pai. Aí eu falei assim: bom, veja só, durante muito tempo, filho, eu fui esse menino que ganhou a chuteira, e durante muito tempo eu fui esse menino que ia na casa dos outros para brincar, porque eu não tinha chuteira para jogar, sempre gostei de futebol, não tinha chuteira para jogar, eu não tinha videogame, eu fui jogar videogame já era 15, 16 anos, porque era uma coisa absurda que não passava pela minha cabeça. E eu disse para ele: você ouviu falar em fila do NPS, filho? Ele falou assim: não, pai, o que é isso? Eu falei assim: ó, quando você quer ir ao médico, como é que acontece? O papai vai lá, pega a guia, marca um dia e te leva no médico. Eu falei para ele: quando eu era da sua idade, não era assim, não. A vovó acordava de madrugada, levava o papai para uma fila, deitava o papai numa esteira e eu ficava dormindo ali para ela pegar uma ficha para eu conseguir ser atendido. E aí ele virou para mim e falou assim: pai, mas por que você está me contando isso? Eu falei: filho, eu cumpri a minha missão. Eu era aquele garoto que ficava na madrugada, deitado na esteira para ser atendido. E você que é meu filho. Hoje, se você precisar ir ao médico, na hora, os melhores médicos, a gente vai e eu vou te levar. E eu virei para ele e falei assim: mas eu me preocupo com o meu neto. Porque se você continuar levando a sua vida estudantil com essa responsabilidade que você está levando, eu acho que o meu neto vai voltar a ser o garoto que dorme na esteira. O meu neto vai voltar a ser o garoto que ganha a chuteira. O meu neto vai voltar a ser o garoto que precisa ir na casa dos outros brincar, porque você não vai ser, ou não vai ter a alegria de entregar para o seu filho aquilo que você teve, ou melhor, até mais do que você teve, porque você está tendo mais condição do que eu. E eu virei para ele e falei assim: olha, se você quiser mudar a sua maneira de encarar os seus estudos, eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser traçar um plano de estudo para eu estudar com você, matemática, física, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu disse para ele: olha, não espere que eu vou ficar aqui. Você já tem 14, 15 anos, não espere que eu vou ficar aqui o dia todo. Vai estudar, faça isso, faça aquilo. Eu falei: a minha missão eu cumpri. Agora eu quero ver você cumprir a sua missão. Lembre-se, o seu filho vai ser ou vai sofrer as consequências da sua atitude de hoje. E falei: você decide o que você quer fazer. Um dia depois ele me chamou, a gente fez um plano de estudo e meu filho passou, 2 anos depois, ele passou na USP, passou na Universidade Federal do Paraná e eu vim morar no Paraná por causa dele, né? Ele faz universidade em Curitiba e ele tirou nota baixa em matemática. E hoje ele faz universidade de física porque ele quer ser professor de física e matemática. E ele tinha tirado nota baixa em matemática. E aí você vai me perguntar assim: Medeiros, o que eu aprendo com isso? Às vezes, as pessoas não precisam de castigo. Às vezes, o que o seu liderado precisa é visão de futuro. As pessoas, mais de 75% das pessoas saem das empresas porque elas não se sentem valorizadas. E muitas vezes, a valorização é que elas não veem perspectiva de futuro.